Opa! Tamo ao vivo, né? Com mais aí um episódio da série Espíritos. Vamos lá. Prazer para quem não me conhece, Pai Paulino de Aganju, né? Hoje nós vamos falar sobre um espírito muito poderoso, né? Trabalhador de diversas searas, ok? O Dr. Brosati. Pois é. Bom, o que acontece? Existem alguns espíritos que atuam na área da cura, atuam na área da elevação, atuam nesta área cirúrgica, digamos assim. Muitos consideram esses espíritos atrasados, outros consideram esses espíritos elevados. A minha opinião sobre isso é o seguinte: eles conseguem realizar trabalhos maravilhosos, ok? Eles conseguem elaborar diversas funções, né? E no meio dele nós temos aí, né, Dr. Bentes, Dr. Bezerra, nós temos Dr. Fritz e hoje nós vamos citar do Dr. Brosati, ok? Vamos lá. Dr. Brosati, ele, como a maioria desses médicos, ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial, ok? Só que ele não serviu aos aliados, ele serviu aos nazistas. Ele era um nazista, ok? E ao longo de sua vida, Dr. Brosati realizou diversos experimentos científicos, ok? E diversas atrocidades ao longo de sua vida. Ele não foi nunca em vida um ser humano bonzinho, tá, ok? Um ser humano caridoso, não, ok? Ele, ao longo de sua vida, ele dedicou a sua encarnação para a ciência e não media escrúpulos, ok? Para obter êxito em suas pesquisas. É bom deixar isso muito claro. Muita gente, quando vai demonstrar um conhecimento acadêmico sobre certa entidade, muita gente romantiza todo o processo. E a realidade é que Dr. Brosati nunca, ok, foi um anjo de 7 penas aqui na Terra, ok? Ele foi um médico nazista que demonstrava e atuava realizando experimentos, ok? Então isso é bom deixar isso bem claro. Com a queda do Terceiro Reich, a informação que eu tenho é que Dr. Brosati foi fugido para o país de Argentina através da Rota dos Ratos, ok? E lá passou os seus últimos anos de vida vagando por lá, passando fome, necessidade. Poucas pessoas ajudaram ele e ele adotou um nome falso, ok? Que não vai ser citado porque eu também não tive licença dessa entidade, desse espírito, para passar esse ensinamento, ok? Em terra, quando ele vem em terra, ele não vem através de incorporação, ele vem através de possessão. Como assim? Bom, a grande diferença entre uma incorporação e uma possessão é que uma incorporação há o livre-arbítrio respeitado e há a conversa entre o consciente do médium e o consciente da entidade, do espírito. Ou seja, existe um trabalho em conjunto para que a incorporação aconteça. A possessão nada mais é do que a depreciação da mente, da consciência daquele médium, para que aquela entidade, aquele espírito consiga tomar a frente, tomar a consciência, ok? Para simplificar, uma incorporação ela acontece de forma proposital, ela acontece de forma aberta,
Já uma possessão é uma tomada de consciência, ok? Bom, deixando isso bem claro, geralmente ele vem de forma muito rústica, representando uma consciência muito densa. Em seus trabalhos ele utiliza de agulhas, facas, estiletes, linha, agulha. Há casos em que até serrotes são utilizados ao longo de seus trabalhos espirituais, ok? É um espírito que em terra representa, como eu disse, uma energia muito densa e é muito exigente. Evidentemente, eu não vou revelar aqui, né, o nome dos médiuns que trabalham com ele, por questões de segurança, né? Mas eu conheço 2 médiuns que trabalham com o Dr. Brosati. E com o passar dos anos, é gerado uma certa afinidade com o Dr. Brosati. Com o tempo, essas possessões passam a serem mais brandas, ok? Mas não deixam de ser possessões. Geralmente, todo tipo de doença ele vem e trata, ok? Doenças pulmonares, doenças cardíacas, doenças intestinais. E seus métodos sempre são invasivos, sempre são tensos, sempre são intensos. Mas a questão é, ele resolve. Dr. Brosati, quando coloca a mão, ele resolve. De formas extremamente incomuns, até para esse conceito, essa medicina alternativa, ok? Por exemplo, eu mesmo já presenciei o trabalho de Dr. Fritz e, sinceramente, o trabalho de Dr. Fritz comparado ao trabalho de Dr. Brosati não se equipara nem a 1% em questão de intensidade, em questão de rusticidade, ok? Logo de início se percebe uma analgesia mental. Dr. Brosati não utiliza meios de analgesias químicos, ou seja, não é utilizado nenhuma erva, não é utilizado nenhuma substância química que iria gerar analgesia. A analgesia de Dr. Brosati é extremamente ligada à auto-hipnose, ok? Ele hipnotiza o seu paciente para realizar os procedimentos cirúrgicos. Uma outra coisa que eu percebi é a falta de infecções em seus cortes. Os cortes que são realizados em seus pacientes não infeccionam. E o mais intrigante, que me deixou assim abismado, foi a questão dele não utilizar nenhuma substância química para analgesia ou para cicatrização. Não há. E Dr. Brosati não receita nenhum medicamento, nada. Simplesmente é o preceito comum e o paciente seguindo aquele preceito, a recuperação é mútua e tranquila, né? Bom, eu presenciei, evidentemente, esse trabalho dele e me impressionei muito com toda essa rusticidade. Outro detalhe que vale a pena ser citado é que Dr. Brosati fuma igual uma capivara, ok? Pior do que uma caipora. Ele fuma muito. Ao longo da cirurgia, eu presenciei que o mesmo devorou de 2 a 3 maços de cigarro, filtro branco, ao longo daquele trabalho. E eu confesso que é algo que eu nunca havia presenciado com esse tipo de entidade, ok? Pois convivemos, né, com diversas entidades, Exus, pombagiras, etc, etc. E esperamos que o médico
espiritual venha e não tenha contatos com esses tipos de energias, esses tipos de trabalho. Porém, Dr. Brosati é extremamente ligado a esse tipo de energia, ok? Outro relato que é bom deixar registrado é que o Dr. Brosati carrega um certo sotaque muito característico, né? Um sotaque alemão, ok? Evidentemente, e o mesmo gosta de manter o sotaque alemão. Eu percebi uma certa ojeriza do mesmo contra o português, ok? E é isso. Eu acredito que esses são os relatos que eu tenho a passar sobre o Dr. Brosati, ok? Se você já conhece, se você já ouviu falar, se você já presenciou, tem alguma experiência com tal espírito, relate aí embaixo, ok? Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal. E é isso. Um grande prazer, Pai Paulino de Aganju.